porque nós vamos falar sobre a relação entre pais e filhos, tá? Afinal, existe uma receita para criar os filhos? O que que pode, o que que não pode fazer? Quem vai responder pra gente é a psicóloga Gesiele Tadei. Tudo bem, Gesiele? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Falar com um filho, acho que tem sempre aquele amor excessivo. É difícil, né? Você pôr limites e falar o que tá certo e o que não tá, né? O amor é firme, né, Rose? Então, se não tiver uma firmeza, não é o amor. Ele pode ser uma confusão de sentimentos, uma confusão de sensações que essa mãe, esse pai, esse cuidador estão tendo, né? Agora, firmeza exige amor. Exige amor, exige. Né? É uma coisa muito, assim, presente, né? Você pode presentear o filho sem datas específicas ou é ideal a criança saber assim, tá, eu vou ganhar meu presente só no aniversário, no Dia das Crianças e no Natal? O ideal é essas datas, mas eu posso dar o que eu quiser para um filho desde que ele entenda que ele merece, tá? O que a gente tem que ensinar para a criança? Que todo o esforço vai gerar um privilégio. Tá? Então, se você estudar bastante, então você pode ter o direito de ir ao cinema, o direito de sair com os amigos. Então, isso que ele tem que entender, que tudo é negociável e que tudo exige um esforço. Aonde está o erro? Quando a mãe vai ao mercado, vai ao shopping e toda vez dá um presente para esse filho, dá uma gratificação sem um merecimento. É no merecimento que os pais têm que ter o foco. Então, você pode cobrar um comportamento em troca de um presente. Você pode. É possível fazer isso. Ah, tem pergunta? Vamos lá. Ela está perguntando. É a Thalita. Vamos lá. O que é a Thalita? E a filha? Ela tem uma filha de 5 anos e teve um bebê há 6 meses. A filha está com ciúmes. Acho que essa diferença. E ela quer saber como lidar? Quando a gente tem um segundo filho, é normal o primeiro, o primogênito, vir com essa crise de ciúmes, tá? Alguns casos a criança chega a adoecer, chega a ter que entrar... Ela falou no ponto que a menininha já com 5 anos falou que vai se matar. Como que uma criança de 5 anos sabe o que é se matar? Diz que vai pegar a mala e vai embora. E nunca duvide, gente, tem muitas coisas que a criança pode fazer. O que eu peço para as mães? Para que elas insiram as crianças na rotina do bebê. Os 3 primeiros meses da vida de uma mãe é em prol do bebê que chega. Então, e 5 anos tem uma diferença assim, né? Ela foi 5 anos a única de casa. Deve ser, né? Não deve ser fácil, né, Patrícia? Ela já entende, né, Rose? Ela entende o que é o cuidado, ela entende que o olhar da mãe era para ela e agora ela tem que dividir esse olhar. Então, o que eu peço para a mãe? Na hora de dar banho, leva a boneca dela junto, ela vai dar banho na boneca, né? Tudo em conjunto, vai dar papinha. Comece a atribuir pequenas responsabilidades para ela. Pega a chupeta do irmão, ou pega o paninho de boca, nomeia ela como assistente do dia. Não deixa, Não deixa, traz ela, né? Porque é inevitável, sabe, Patrícia, esse distanciamento, porque o bebê precisa muito da mãe. Então, o mais velho vai sentir isso. E horário? Você pode estabelecer, você tem que dormir, porque tem criança que dorme mais cedo, tem criança que dorme mais tarde. O pai pode estabelecer um limite de horário? Deve. A criança deve estar na cama às 9 da noite, né? Isso não é só a psicologia que traz, a medicina aponta, a pediatria, o quanto a criança necessita dormir para a questão hormonal, crescimento, regulação do sono, e a gente vai dando a estrutura também para a criança. Criança tem que ter hora para café da manhã, lanche, almoço, janta, né? Então ela precisa entender que o mundo em que ela vive tem horário, tem estrutura, e tem regras e tem normas. Nós temos mais uma perguntinha, mas acho que não se identificou, né? Que o Netinho, mas obrigada pela participação, o Netinho tem 2 anos, mas diz que ele está numa fase que ele chora, assim, não tem o que ela faz, nada passa. Isso é só uma fase, vai passar ou é birra mesmo? O que ela tem que fazer? Depende, eu não tenho mais dados do que ela trouxe. A fase dos 2 anos é uma fase de confrontar o meio externo. A criança está desenvolvendo a linguagem, vai começar a testar os limites com a figura de quem cuida. Tá? Esperto, né? Isso, já começa a testar. Eles começam a fazer esse movimento. Então, o que eu peço? Aprenda a diferenciar se é uma birra simples ou se essa criança está compreendendo o que é dito. Comece a falar baixo e alto perto dela para ver se não é alguma questão auditiva, visual também. Joga caneta, pequenos objetos, vê se ele pega, tá? Descartou o físico? Então, vamos agora para o comportamento. Vamos organizar a rotina dessa criança, vamos ter atividades dirigidas com essa criança, brincadeiras junto com o adulto e o brincar livre, em que um adulto vê como essa criança se comporta. E as saídas monitoradas, sempre explicar para esse netinho
aonde está indo, o que vai fazer, o que vai fica acontecer. Perto de vó, né? Vó, eles Exato. abusam um pouquinho mais, né? Nossa, né? Porque vó tem 3 corações, né? Gente, pra gente encerrar, a gente sabe que as meninas já pequenas já querem começar a escolher roupa. A criança pode escolher a roupa? Ela pode, desde que as roupas sejam de verão e dentro daquilo que a mãe coloca. 2 opções a mãe vai pôr na cama, ela vai escolher entre aquelas 2. Nada de ser inverno, ela queria uma roupa de verão ou não querer colocar o uniforme da escola. Quem coordena são os pais. Tem um lema muito básico na psicologia, que é os pais mandam e os filhos obedecem. E isso vai até os 18, né? Muito obrigada, minha linda. Por nada. Pela presença, obrigada, Eu que Milene. agradeço.